Teu passado te condena? Ficou com medinho do tema? Ah, meu garoto. Seguinte, esse vídeo não é sobre o seu passado esquisito, obscuro, os seus crimes, os seus pecados terríveis. Ele é sobre o passado no inglês, de modo geral. Então você vai aprender como é que você utiliza, você vai aprender como é que ele funciona, você vai aprender a pronunciar e você vai receber algumas técnicas para você conseguir de verdade integrar o passado ao seu repertório. Let's go! Bom, a primeira coisa que você precisa saber sobre o passado em inglês é o seguinte: todo mundo é igual. Não tem essa conjugação verbal que nós temos em português. Eu fui, tu foste, ele foi. Não. Todo mundo é igual. Olha só, um exemplo aqui bem simples do verbo ir. I went, you went, he went, she went, everybody went. Viu só? Não mudou. É igual para todo mundo. Então, ele é bem mais simples do que você estava pensando e você imaginava. Uma coisa que assusta um pouco com relação ao passado em inglês é que você aprende na escola passado regular e passado irregular, ou seja, verbos regulares e verbos irregulares. Bom, se você for comparar com português, que você tem toda aquela conjugação você tem toda aquela conjugação louca que eu te mostrei de eu fui, tu foste, que não tem em inglês, eu acho que acaba ficando mais simples e mais fácil em inglês o fato de ter o regular e irregular do que outra coisa. Mas o que é isso? Bom, olha só, o regular é aquele que termina com D no final. D é D e é D, dependendo de cada caso. Inclusive, dê uma olhadinha lá no blog depois de assistir o vídeo, porque eu escrevi um artigo e você vai ver direitinho por que cada caso, como é que cada caso vai funcionar. Vai ser ótimo para você que está estudando agora na escola, no tempo passado, para você que está estudando num curso, para você que quer aprender de verdade. Dê uma lida, porque tem conteúdo exclusivo. Coisas que eu não vou ter tempo de dizer aqui, estarão lá no meu artigo. Já está disponibilizado lá no blog, ok? Continuando então. Os regulares terminam em D, ED ou IED. Então é fácil você identificar quem é quem. E os irregulares são aqueles esquisitões. Aqueles que mudam completamente. O exemplo que eu usei, por exemplo, went, I went. No presente, I go, eu vou, I go. Olha, go virou went. Uma palavra totalmente diferente. Ele é irregular, ele é o esquisitão. Então isso assusta um pouco as pessoas. Eu vou ter que ver isso aqui, um negócio é diferente do outro. Você acostuma com tudo, meu amigo. Em português você acostuma com eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos. Uma coisa muito importante que é interessante ressaltar para vocês é que o verbo no passado em inglês só aparece na sua forma no passado ali em frases afirmativas. Quer ver só? Se eu digo, por exemplo, I went to the doctor. I went to the doctor. Eu fui ao médico. Beleza. Se eu disser que eu não fui ao médico, eu não vou usar o verbo no passado, eu vou usar o verbo no presente. Então, se você já sabe o verbo no presente, você pode fazer qualquer frase, desde que ela seja negativa, no passado. Olha só, parece meio louco. Repara o seguinte. Para dizer a negativa, eu vou usar esse amigão aqui, ó, que é o didn't. Vou repetir. Didn't. Didn't. Ele significa não. Então, quando eu coloco esse camarada, eu tenho que manter o verbo no presente. Eu digo, I didn't go to the doctor. I didn't study this morning. I didn't see her. Entendeu? Então olha só, reparou que o verbo está todo no presente e coloquei um didn't. E o mais legal, ele é não para todo mundo. I didn't. You didn't. She didn't. He didn't. Donald Trump didn't. Ninguém fez coisa alguma. Então esse não, ele serve para todo mundo, ele é igualzinho, não vai ter diferenciação de pessoas. É uma maravilha. E verbo no presente, ok? Para fazer uma pergunta no passado é muito simples. Você vai usar esse camarada aqui, ó. Ele é o did. Did. Repara o seguinte. Ele tem um som de E bem curto. Did. Did. E o segundo D é super sutil, tá? Nada de falar uma coisa como aquele cara dos trapalhões do Didi, nada. Não é isso. É did. Did. Ok? E olha só. Então você vai usar isso para fazer as perguntas. Repara como você vai construir uma frase para fazer uma pergunta no passado. Eu digo, por exemplo, did you go? O verbo está no presente, a pessoa está no meio e comecei com did. Did she go? Did you go? Did I go there? Eu fui lá, não lembro se o que aconteceu, minha memória desapareceu. Eu fui lá, did I go there? Olha como ele vai se juntar com as pessoas. Did I? Did she? Did you? Did everybody? Entendeu? Então olha só. O verbo continua no presente. Mas a pergunta no passado, Alessandro? Sim, mas eu coloquei o did. Ele que transforma a coisa toda no passado. Assim como didn't colocava a frase negativa no passado,
O did coloca a pergunta no passado. E ele serve para todo mundo. Não muda para ninguém, tá ok? Então vamos lá. Did I go there? Did I go there? Did you go there? Did she go there? Did he go there? I don't know. Então é isso. Entendeu como é que funciona essa pergunta? É simples assim. Bom, só para fechar então a questão da estrutura, repara o seguinte, eu vou dar a mesma frase, só que na afirmativa, na negativa e na interrogativa, para você poder comparar e verificar como é que isso funciona na prática. Olha só. You worked a little. You worked a little. Ok? You didn't work a little. You didn't work a little. Did you work a little? Did you work a little? Então, reparou. Worked só na primeira, afirmativa. Depois virou work e work. Didn't work e did work. Ok? Então, estruturalmente, é só isso. Ok? Agora vamos passar para partes mais interessantes. Olha só, você deve estar se perguntando, Alessandro, tem 4 bilhões de verbos em inglês, regulares e irregulares. E como é que eu vou saber quem é quem se o verbo no presente eu olho para ele e vejo go? Como é que eu vou saber se ele vai ser regular ou irregular no passado? Não tem como. Isso só um bom dicionário vai te dizer. Uma lista de verbos que você pode encontrar aos montes. Você bota no Google Imagens lá que é assim, verb list, irregular verb lists, e você vai ter centenas de milhares de listas que você vai dar uma olhadinha, ok? Só que foi isso que eu fiz há 500 anos. Eu peguei as listas e fui lendo. Eu li as listas. Isso foi há muito tempo mesmo. Hoje eu tenho uma perspectiva diferente de como você pode aprender isso. Assim, acho que a prática e os anos vão te dando uma visão diferente da coisa. Primeira coisa que eu vou te dizer, antes de chegar às listas, você deve escolher verbos que façam parte do geralzão. Sabe aquilo que você fala o tempo todo, que todo mundo fala o tempo todo, que você ouve o tempo todo, as pessoas falando coisas como pegar, ligar, telefonar, desligar, conversar, pegar ônibus, chamar, comer, dormir, todas essas ações simples, básicas, que estão à nossa volta e que nós falamos todos os dias, esses são os primeiros verbos que você tem que saber inglês e saber no passado. Porque esses são aqueles que você vai usar o tempo todo, ok? Segundo, aqueles que são específicos para você, para sua área. De repente você é advogado, sei lá. Então tem uma série de verbos que só quem está no meio da advocacia usa. Sei lá, por exemplo, o verbo vilipendiar ou o verbo indeferir. Um cara normal, que não está no meio, não vai dizer isso nunca. Mas para você é muito importante. Então, primeiro, você pegou o geralzão, aquilo que todo mundo fala, do seu dia a dia, dos verbos que estão à sua volta o tempo todo. Segundo, aquilo que realmente é útil para a sua área em específico. E terceiro, você vai deixar aqueles verbos mais esquisitos, menos usuais, aqueles que você não vai dizer todo dia, como por exemplo o verbo canibalizar, o verbo apodrecer, não sei. Enfim, então você separa nessas categorias, tá legal? Esse é o primeiro passo. Aí você fala, mas e as listas, Alessandro? Sim, as listas existem e elas ajudam bastante, mas não adianta você pegar uma lista qualquer, com qualquer verbo e ficar lendo e tentar decorar, porque não vai rolar. Não dá para confiar só na sua memória para isso. A técnica é a seguinte. Os verbos no passado, eles seguem um certo padrão. Você vai, os irregulares que eu estou dizendo, tá? Nesse momento, os verbos irregulares, eles seguem um certo padrão, que inclusive eu deixei lá no artigo, um exemplo para você com uma tabelona, com verbos bem interessantes, bem comuns, e dentro dos padrões que você vai reconhecer. Quer ver só? Olha o exemplo. Em cada lista dessas, você vai encontrar sempre 3 colunas. Presente, que é o infinitivo, passado e o particípio passado. O que é isso, Alessandro? Comer, comi, comido. Essencialmente é isso, tá ok? Olha só, eu te aconselho, a cada verbo que você aprender, você aprenda os 3. Foi assim que eu fiz, e eu acho que isso fez com que o meu vocabulário crescesse muito mais rapidamente. Para cada verbo que eu aprendia pelo menos o passado e o particípio passado. É óbvio que eu fazia outras coisas também. Por exemplo, eu aprendia logo como é que era o advérbio dele, como é que era um monte de coisas. Mas enfim, você não vai trabalhar como professor agora. Você quer usar o idioma. Então, olha só, pega essa lista, qual é a característica que eles têm lá para você conseguir colocar em famílias que vão te ajudar. Repara nesse padrão sonoro aqui, ó. Speak, spoke, spoken. Break, broke, broken. Repara como eles são muito parecidos? Pois é, existe sim uma família que tem esses sons parecidos. Então pega aqueles verbos que realmente são interessantes para você,
verifique em qual família eles se encontram. Vou te dar um exemplo de uma outra família. Fly, flew, flown. Grow, grew, grown. Throw, threw, thrown. Reparou que também tem ali uma ligação entre esses sons. Então isso vai ajudar você que gosta de lista, você que gosta de dar uma olhadinha e fica lá e tal. Cara, tem técnicas, é uma técnica, é uma delas. Eu não condeno essa técnica. Eles falam assim, você não pode fazer isso. Agora pode, se vai te ajudar, faça. Mas eu já opto por utilizar a lista depois de já ter integrado essa palavra ao meu vocabulário. Ou seja, eu já sei onde eu estou aplicando, eu sei o que ela significa, eu já estou utilizando. Aí eu insiro ela nessa lista. E aí eu coloco numa família de sons que vão me ajudar a memorizar. Entendeu? Eu fazia muito isso no início da minha carreira. Muito mesmo, tá? Outra família, olha só. Let, let, let. Cost, cost, cost. Hurt, hurt, hurt. Reparou, são todos iguais, no presente, no passado, no participio passado. Você pode ter coçado a cabeça agora e como é que eu vou saber? Apenas o contexto, amigo. Apenas o contexto, apenas a situação. E lembre-se que sempre há contexto para as coisas. Não tem palavra solta voando pelo ar, assim. As coisas têm contexto acontecendo. Você sabe se a frase está no passado, se está no futuro, se está no presente, de acordo com as circunstâncias. Quer ver só mais uma? Think, thought, thought. Bring, brought, brought. Buy, bought, bought. Fica mais fácil colocar assim do que você, por exemplo, colocar em ordem alfabética. Vou colocar os verbos em ordem alfabética. Cara, vai dar tudo esquisito. Não vai funcionar assim, tá? Essas famílias, para quem curte a lista, ajudam muito mais. E, eu, como eu te falei, está lá no artigo. Eu já preparei uma tabelinha com os exemplos de verbos bem comuns, já colocar em famílias. O que você vai fazer? Descubra um verbo novo, descubra em qual família ele está e vai montando a sua própria lista de verbos, sendo que você já inseriu na sua fala. Você já sabe o que significa e você sabe em qual contexto utilizar. Nunca se prenda a uma tradução pura e simples, porque vai dar um problema. Agora a gente chega numa parte muito bacana, muito legal, que é como pronunciar os verbos no passado em inglês. E sim, são 3 pronúncias. Vamos começar pela primeira. Ó, olha só, como é que você vai reconhecer se vai ter a pronúncia 1, A2 ou A3? Você não precisa estudar aprofundadamente e tecnicamente como é que isso vai acontecer. Na verdade, à medida que você se expuser ao idioma, você já vai ouvir isso e vai reparar que tem a pronúncia tal, a segunda ou a terceira, à medida em que você tiver esse contato com eles. Mas lá no artigo eu especifiquei exatamente quais os sons que vão entrar, por quê? É por causa do som e não da grafia que vai determinar se vai estar em uma categoria, uma segunda ou numa terceira, ok? Vamos começar pela primeira. Olha só. Eu vou fazer aqui assim, mais ou menos, quais seriam os sons que entram nessa categoria e você vai depois ler lá no artigo, completão, para entender mais aprofundadamente. Olha só, são esses sons aqui, ó. Você falou, por exemplo, você bebeu. Eu falei, hoje não. Mas a verdade é que esses sons e também o são esses sons que vão dar a nossa primeira categoria, que é aquela que termina com o som de T. Olha o exemplo. Like. Like. Repara que tem um E na palavra, termina com E, mas o som final não é de like, é de like. Você para no K. Então, por conta disso, no passado você vai colocar o Dzinho que falta, porque já tem um E ali, vai ficar liked. Liked. Com som de T de tatu. É isso mesmo. Outro exemplo. Stop. Stop. Letra P, o som de P. Ok? Então, coloquei o ED porque não tinha, vai ficar stopped. Stopped. Vamos pensar em outra aqui. Touch. Ch. Som de tchau. Ch. Touch. Vai ficar touched. Touched. T sound, o som do T no finalzinho, no passado. Outra, por exemplo, miss. Sentir falta. Miss. Olha o S no final. Botei o ED, virou missed. 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 Então, ele vai ser um som curto, um som com esse T no final, tá? E é isso aí. Você dá uma olhadinha no artigo, tem lá todas as palavras, todos os sons possíveis, com exemplo para todas elas, para você identificar. E como eu te falei, você vai se expor a essas palavras, e quando você ouvir de novo,
você vai... Ah, peraí, ele falou liked. Ele não falou liked ou qualquer outra coisa que você possa imaginar baseando-se no que está escrito, porque vai escrever de um jeito e vai falar de outro. Vai ficar liked, worked, stopped, missed, fixed, touched. Ok? É isso aí. Vamos para a segunda categoria. A segunda categoria é bem tranquila, porque é o seguinte, só tem dois sons que vão entrar nela. Os verbos que terminam com T e D. T and D. Ok? Por exemplo, os mais comuns que você tem aí, o verbo precisar. Need. O que vai acontecer com ele? Você vai dizer assim, ó. Needed. Id. Esse finalzinho vai ser assim, ó. Id. Id. Ele é um I bem curto e o Dzinho no final. Id. Então, need vira needed. Want, de querer, vira wanted or wanted. Id, wanted, needed, ok? Outra, count, vamos contar. Counted or counted. O americano vai tirar esse T, acho que você já viu um vídeo sobre o T, enfim, ele vai poder sair e fala counted. Or, em inglês europeu, counted, id, counted, counted, wanted, needed. Então tem esse id no finalzinho, eles terminam em T e D. Então você pega aqueles que você conhece, coloca nessa categoria e vai praticando. E outra coisa, você pode muito facilmente encontrar esses sons pela internet, em podcasts, no Youglish, que você tem hoje, você coloca a palavra e ele vai te dar um vídeo com alguém dizendo aquilo que você está procurando. É bem tranquilo, tá? Então, vou deixar o link aqui embaixo para você encontrar, porque isso é gratuito. Está aqui no YouTube mesmo, você pode utilizar, é uma ferramenta bem legal para estudar. A terceira categoria é bem bacana, porque eu gosto de pensar assim, se ela não está na primeira, que é aquele som de T, e não está na segunda, que é o som de id, ela vai estar na terceira, que é o som de D. É óbvio que ela vai estar na terceira. Mas por quê? Porque ela não está na primeira, não está na segunda, só pode estar na terceira. Existe uma razão para isso, existe uma razão fonética para isso, está lá no artigo para você ver quais são os sons vibrantes e tal, está explicado lá direitinho no artigo. Agora eu vou te dar alguns exemplos que vão entrar nessa categoria, a terceira categoria. Olha só. Clean vira cleaned. Perform, performed. D. Repara só, não é ed, é performed. D. Esse D, bem curto, bem sutil, tá? Não vai ser uma letra D no final. Ele é só o fonema D no final. Perform, performed. Call, called. Call me. Call, called. Clean, cleaned. Repair, repaired. Tem uma infinidade de verbos. Ou seja, se não está na primeira ou está na segunda, vai estar na terceira. É basicamente isso que você precisa manter em mente para ficar bem mais fácil para você, tá ok? Para finalizar, como é que você vai inserir tudo isso? Como é que você vai colocar tudo isso na sua cabeça? Simples. Passo número 1, pega aqueles verbos que você usa de verdade no dia a dia. Lembra que eu falei daquela questão dos gerais? Aqueles verbos que estão à nossa volta o tempo todo? Pois é, pega esses aí, verifique em qual categoria se encontram e comece a pronunciar da maneira correta daqui para frente. Você pega um verbo, por exemplo, o verbo querer, que é muito comum. I want, eu quero. Eu queria, eu quis fazer alguma coisa. I wanted, id. Ele termina com T, então ele era o id no finalzinho. Então esse você já vai colocar naquela segunda categoria. Pega todos os que você conhece e vai encaixando essas categorias. E começa a pronunciar da maneira correta daqui para frente, isoladamente, e depois dentro de frases significativas, ou seja, de coisas que você realmente vai dizer, frases onde você realmente vai aplicar aqueles verbos para que isso faça sentido e o seu cérebro consiga fazer conexões mais tarde, que vai ser muito importante, tá ok? Bem, eu espero ter ajudado mais uma vez com esse vídeo, bastante conteúdo dessa vez, né? Bacana, né? E olha só, marque seus amigos, para aqueles que estão estudando inglês na escola, que estão estudando o tempo passado na escola, aqueles que estão aprendendo a falar agora, que querem realmente se aprofundar no idioma. Marque quem está precisando saber. Deixe seu comentário, deixe seu like aí se você gostou do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. Deixe o sininho ligado lá para você receber notificações. E comentários lá embaixo também, deixe seus comentários. É muito importante que você deixe seus comentários. Eu estou sempre lendo, respondendo. Já fiz alguns vídeos a partir de pedidos que me fizeram lá embaixo. Tendo dito isso, see you next time!